Sejam bem-vindos, então, ao módulo 4 de Planejamento Estratégico e Marketing Experience, que é o nosso quarto período, quarto módulo. E eu sou o professor Francisco Lores, vou fazer minhas apresentações. Inicialmente, conversar algumas coisas com vocês sobre o desenvolvimento desse módulo comigo. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, eu sou doutor em administração, sou mestre em ciências contábeis, tenho pós-graduação em perícia judicial e extrajudicial. Sou também pós-graduado em auditoria e docência online. Sou graduado em ciências contábeis, professor de graduação e pós-graduação aqui da Uniswan. Também fui coordenador dos cursos de ciências contábeis e economia aqui na Uniswan. Sou professor de cursos preparatórios para concurso. Fiquei alguns anos na Estácio de Sá também, na UFRJ e na UERJ. Sou contador, auditor e perito no Ministério da Defesa por 20 anos. E eu tenho esse livro publicado aí que já está na terceira edição, que é o livro Contabilidade e Análise de Custos. Um livro muito bom para quem quer entender sobre o tema. Assim, vocês não precisam... A gente vai ter custos no módulo, ninguém precisa comprar um livro para estudar o módulo, porque o material já está no AVA, né? Mas se alguém quiser se interessar em aprofundar no assunto, né, é um bom material. Eu gosto de iniciar a nossa conversa aqui pontuando algumas coisas importantes, e uma delas é sobre as faltas, né? Então, vocês já sabem, já estão no quarto módulo, né? Não tem muita novidade para vocês. Vocês podem faltar até 25% dos encontros. 25% dos encontros, na prática, isso aí representam 5 faltas, né? Ou 15 horas aulas, porque cada dia tem 3 horas aulas. Então, vocês têm aí 5 encontros para administrar da forma que quiser, né? Assim, eu sugiro que não falte nenhum, porque cada aula é a base para a próxima, né? E às vezes o aluno falta. Assim, se tem necessidade, não tem jeito, né? Tem que faltar mesmo. Agora, sem necessidade, às vezes faz com que, né, você não entenda dali para frente os assuntos que serão trabalhados, aí acaba atrapalhando, né? Então é bom a gente sempre não faltar. Esses são os horários, né? Vocês já estão cientes. Temos 3 encontros, aliás, 3 tempos, né? Que é de 8h30 às 11h10, turno da manhã. Outra coisa importante também, né? Apesar de vocês estarem no quarto módulo, mas alguns alunos às vezes não têm ciência disso. Se você precisar acontecer alguma coisa, espero que não aconteça com nenhum de vocês, mas se vocês precisarem, tiverem, por exemplo, um afastamento por motivo de saúde, acima de 20 dias para cima, vocês podem, no protocolo online, solicitar o regime didático especial, está aqui previsto no manual do aluno também, no item 4.21. E quando você solicita o regime didático especial, você fica coberto ali, né? Você não tem faltas, e as avaliações são acompanhadas pelo núcleo de apoio pedagógico, tá? Então é uma coisa importante para vocês também. Quem quiser depois ler, né, a norma sobre isso, é lá no manual do aluno, que está disponível no ambiente de vocês. Vocês podem baixar em PDF e ler depois com calma, tá? Aqui o que pode ser considerado como RDE, como da entrada e etc. O que mais? O NAP, não sei se todos têm conhecimento, é um núcleo de apoio psicopedagógico, né? Esse núcleo é gratuito para vocês, ajuda bastante muitos alunos. Às vezes o aluno está passando por um problema emocional ou tem algum tipo de dificuldade no aprendizado, e isso às vezes interfere na avaliação, né? Ele compreender o que está sendo trabalhado em sala de aula. Então existe o NAP para dar esse apoio ao aluno, né? E é gratuito. Basta que o aluno procure, né? Converse com os psicólogos para que eles façam esse acompanhamento, né? Por exemplo, tem gente que tem déficit de atenção, então às vezes tem que fazer
a prova em local separado. Então, o NAP está lá para poder ajudar essas pessoas, tá? Se tiver necessidade, pode procurar o NAP e eles vão estar lá para ajudar vocês. Aqui tem alguns contatos, né? Esses slides que eu estou passando aqui, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês lá no Ava, tá? Lá no mural. Não precisem ficar preocupados aí, ficar tirando foto. Fiquem tranquilos, tá? Vou disponibilizar isso tudo para vocês lá, ainda hoje. Aqui estão alguns telefones, né? No caso de vocês, Campo Grande, né? Então aqui o telefone, o ramal, aqui tem o e-mail do NAP, então vocês podem entrar em contato, né? Aí em Campo Grande fica ali no CG1, né? No segundo andar. Vocês podem entrar em contato por e-mail, telefone, marcar uma hora e conversar com as professoras lá, as psicólogas que vão dar toda a atenção para vocês. O nosso módulo, né, é dividido em 4 competências, como todos os outros. A primeira competência é elaborar estratégias e planejamento. Depois, criar estratégias de marketing diante dos desafios do mercado. Terceiro, construir modelos de marketing e experience digital. E identificar sistemas adequados de custos empresariais. Então, o professor de administração vai trabalhar na segunda-feira com o tema e eu vou trabalhar, por exemplo, nessa primeira competência com estatística para dar suporte a esta competência aqui. A partir da segunda competência para frente, o professor de administração vai continuar trabalhando com os assuntos de administração e eu vou iniciar aqui no segundo a parte de curso que a gente vai até o final, tá? O professor lá com a administração na segunda e eu com a parte de custos na quarta-feira. Então, aqui é o nosso, por exemplo, a primeira semana, quando você entra no AVA, já está disponível para vocês todos os materiais, aliás, da primeira à última, né? Mas aqui, por exemplo, o nosso encontro está aqui, né? Conceitos básicos de estatística. Aí, só chamar a atenção para uma coisa, porque da primeira à quarta linha são materiais ou vídeos do outro colega, né? Mas isso significa que o outro é mais importante, é que o outro tem mais assunto, não é isso. É que são 2 encontros, um encontro para a parte de administração, um encontro para estatística. O que acontece é que você tem um material, esse aqui complementa esse artigo complementa o que está sendo dito aqui, e tem um vídeo para dar um... Então, assim, o que tem a mais, a gente chama de complementação, tá? E aqui a gente tem a parte de estatística, por exemplo, dessa primeira semana, e a gente vai começar a falar disso hoje, que é a população, a amostra. Então, não tem uma UA, né? Não tem um artigo, tem um vídeo. O vídeo, se você assistir, não sei se já assistiram, né? Ele fala sobre, né, o que vocês precisam saber sobre esse tema aqui. Eu, particularmente, acho que o vídeo, apesar dele falar, eu acrescento algumas coisas dos vídeos, que é isso que acontece nas integrações, né? A integração é justamente para a gente... Vocês já sabem como funciona, né? Vocês assistem, leem o material, assistem os vídeos e tal da semana seguinte, e na semana seguinte o professor faz a integração, né, de forma mais prática possível do que vocês estudaram na plataforma. Então aqui eu apresento, eu aproveito para acrescentar alguma coisa, né? Por exemplo, eu tenho uns slides aqui que eu vou apresentar, que eu vou mandar para vocês sobre o assunto também. E vou mandar também lá no AVA uma UA dessa que eu achei interessante sobre estatística, né? Introdução à estatística. Vou mandar um material extra para vocês também lerem, né? Para acrescentar esse vídeo que está aqui, tá? Então isso vai acontecer nas outras semanas também, em alguns casos, né? Aqui, por exemplo, na semana 2, a gente está aqui, ó, as outras linhas são temas que vão ser trabalhados na segunda-feira com outro professor, e comigo aqui tem um vídeo, né? Estatística básica, variáveis e tipos de variáveis. Então, assim, a gente vai dar continuidade ao que a gente vai começar a falar hoje. Na terceira semana,
a gente já tem aqui uma UA específica, né, de estatística, que é medidas de dispersão, né? Então, o nosso encontro de quarta-feira está baseado aqui, tá? E assim, vocês vão perceber, quem já viu o material que eu mandei no AVA lá dos casos, né, eu procuro montar os casos juntando o conhecimento de tudo, né? Até porque o nome fala, né, integração, então a gente tem que integrar o conhecimento. Então eu procuro trazer nos casos a integração do tema estatística ao que está sendo trabalhado, tá? No contexto. E aqui então a gente tem medidas de dispersão, né, uma UA, e aqui a gente tem um vídeo que complementa essa UA aqui, né? É interessante ler o material e assistir ao vídeo, porque o vídeo normalmente tem lá um professor que traz um exemplo sobre um assunto tratado aqui. Por exemplo, aqui, média aritmética simples e ponderada, está aqui dentro, o cara está falando. Tem um exemplo, está escrito, de repente você leu, pô, eu não gostei daquele exemplo, não me fez entender. Aí você assiste ao vídeo, o exemplo, de repente, do vídeo faz você entender melhor do que está aqui. Então, por isso que é interessante assistir tudo, né? E a semana 4, para fechar essa primeira competência aqui, a gente vai trabalhar aqui, tem um vídeo, regressão simples, é o tema do nosso encontro de quarta-feira, tá? E os demais aqui é tema do encontro com o professor lá. Tudo bem? Antes, sim, aqui um calendário acadêmico, né? Já está disponível para vocês também lá no ABA. Aqui as avaliações, a primeira avaliação acontece no final de março já, né? Daquele mesmo esquema, né? Não mudou nada. Questionário com 11 perguntas valendo meio ponto e uma outra questãozinha discursiva valendo 7. Então, aqui, aí no questionário 2, aí a avaliação 2 vai ser no final de... Tem uma semana para fazer, né? No final de abril. E a recuperação, caso, né, a soma dessas, da avaliação 1 e avaliação 2 não chegue a 17,5 pontos, aí abre a recuperação do 1, e assim sucessivamente até as provas finais, integradores e substitutivas, se for o caso, né, que são provas presenciais, né, provas que vocês fazem em sala de aula. Em algum momento vocês já ouviram falar em estatística, né? Mas eu quero saber de vocês, quando vocês ouvem a palavra estatística, o que vocês pensam? Assim, com a palavra de vocês, o que seria estatística? Vamos tentar montar um conceito com que vocês entendem? Vamos construir um conceito de estatística. Pode escrever aí, se não quiser falar, pode escrever aí no nosso chat aí. O que seria estatística? Quando você ouve a palavra assim, o que vem à cabeça? Possibilidades, apresentar dados. Vamos lá, vamos juntar tudo isso aqui. Probabilidades. Apresentar dados, Tamires. Na verdade, a gente vai coletar, né? A gente coleta dados e apresenta, né, o resultado, né? Apresenta dados, manipula esses dados e apresenta o resultado disso, tá? A gente vai fechar esse conceito legal aqui. Dimensionar em números certas quantias. Isso. Sim, legal. Estou gostando de ver. A gente vai juntar tudo isso num conceito. Vamos lá. O que mais? Dimensionar em números, organizar os dados, sim, né? A gente coleta, a gente organiza, né? O que acontece na estatística? A gente vai coletar dados, né? A gente vai organizar.
tô montando um conceito com o que vocês estão falando aí, hein? Tô gostando. A gente vai coletar os dados, né? Por exemplo, sobre uma situação, eu quero saber qual o vendedor, o melhor vendedor do semestre das empresas, eu quero saber qual é o candidato que tem mais possibilidade de vencer a eleição. Então a gente vai coletar, né, dados. Esses dados podem ser coletados de forma primária ou secundária, a gente vai ver o que é isso. E a gente vai organizar esses dados, certo? Vai fazer uma análise, uma interpretação e vai o quê? Apresentar, né, o resultado desse estudo estatístico. E você vai apresentar esses dados, né, que foram manipulados estatisticamente, né, métodos estatísticos. A gente vai apresentar para que alguém possa tomar alguma decisão ou possa fazer alguma previsão, né? Então a gente pode dizer que, por exemplo, a estatística é um ramo óbvio, né, um ramo da matemática, né, que desenvolve técnicas como coleta de dados e sua organização, ou seja, coleta e organiza esses dados, interpreta-os, faz a análise e a sua representação, né? Assim, isso a gente não pode dizer que isso não resume o conceito, né, de uma forma geral, né? Porque nem sempre conhecemos o comportamento de uma população, né? Sendo muitas vezes necessário ter conclusões a partir de amostras. E a gente vai ver isso, né? Até porque muitas vezes a gente não consegue acessar toda a população do estudo. E quando eu falo população, não estou falando simplesmente de pessoas. População é o que? É o universo de elementos que eu estou fazendo no estudo, que não necessariamente são pessoas, pode ser o número de empresas, por exemplo. Né? O total de empresas é uma população. Tá? A gente vai ver isso aqui mais para frente. Então, a estatística ela pode ser dividida em coleta, estudo da coleta de dados, né, em que a gente conhece os princípios da área, né, como os conceitos da amostra, a população, variável, tipo de variável, que é o que vamos estudar hoje, né? A gente vai estudar isso aqui hoje. Estudo da análise desses dados, né, aí no qual lidamos com frequência absoluta ou relativa, a gente vai também falar sobre isso aqui hoje. As medidas centrais e medidas de dispersão, então a gente pode utilizar médias simples, médias ponderadas, a gente pode usar medianas, a gente pode usar moda, né? E dispersão, e a representação, né? E interpretação desses resultados, né? Então, aí a gente pode fazer essa representação por meio de gráficos, né? Ou alguns tipos de gráficos que melhor represente para cada caso. Então, eu vou falar mais à frente, né? Vou dar alguns exemplos. Então, assim, não existe para uma situação tem que ser um gráfico de pizza, para outra situação tem que ser um gráfico de barras. Não, o que você achar que melhor represente, que melhor transmita o que o teu estudo, né, observou, o que você vai utilizar, né? Na verdade, você vai tentar fazer o convencimento de alguém com base no estudo que você fez. Então, a coleta de dados ela pode ser feita por pesquisas, questionários. Essas pesquisas, por meio de questionários, você pode fazer uma entrevista, por exemplo. Pode chegar, eu quero saber se os alunos de contabilidade e administração de Campo Grande, eles têm assim como é que se diz? Eles fazem uma administração financeira particular, né? Eles administram suas finanças, né? Assim, se preocupam em fazer aplicações ou não fazem aplicação em nada, não tem assim um controle financeiro particular. Então, eu posso chegar e, opa, eu vou entrevistar, então
né, todos os alunos da Unison de Campo Grande? Não, vou entrevistar só os alunos de contabilidade e administração. Aí percebam, né? Eu tenho uma população e tenho uma amostra, né? Então eu tenho a população, todos os alunos. A minha população pode ser todos os alunos da Unison de Campo Grande e a minha amostra que vai representar isso são os alunos de contabilidade e administração. Mas a minha população pode ser os alunos de contabilidade e administração e eu não entrevistar todos, até porque isso leva tempo e pode ser muito difícil. Então eu posso ter o quê? Uma amostra que vai representar todos esses alunos de contabilidade e administração, tá? Então, quando eu acesso essas pessoas por meio de questionários, entrevista, vou lá frente a frente com eles, faço uma entrevista, ou vou lá no. Faço como a gente está fazendo aqui, né? Online também, entrevistando, ou se eu vou lá no Google Forms, ou o SurveyMonkey, eu faço aqueles questionários e disparo, que a pessoa entra, vai lá e. A Uniswan faz muito isso, né? Faz muitas pesquisas, manda para vocês, vocês vão lá, colocam um e-mail, respondem, dizem se gostaram, se não gostaram. Isso é uma coleta de dados, né? Que a instituição está fazendo. Então, quando você busca com a pessoa os dados, você está fazendo o quê? Uma coleta de dados primários, né? Você está buscando diretamente na fonte. Mas nem sempre a coleta de dados pode exigir que seja uma fonte primária. Por exemplo, eu posso querer, vocês são de contabilidade, administração, você pode de repente querer saber como foi a evolução do resultado bruto das empresas de serviços, sociedade anônimas no último semestre. Então você não vai lá nas empresas pedir o balanço para poder avaliar isso. Não, você vai lá no site da CVM, né? Você tem isso lá disponível, os balanços são públicos. Você pode o quê? Numa base de dados oficial da empresa, uma base oficial do governo, você pode buscar esses dados de uma forma o quê? Secundária, né? Então você busca dados com pesquisas, normalmente chamamos de dados primários, ou quando você busca esses dados em fontes oficiais, né, em bases de dados oficiais, de empresas, de governos, de instituições, a gente pode chamar isso de coleta de dados secundários. Legal? Muito bem. E a apresentação desses dados, né, depois de ser feito todo o trabalho estatístico, você pode apresentar por meio de gráfico, por meio de tabelas, estatísticas descritivas, a gente vai ver isso depois aqui em exemplos. E análise dos dados, você pode ter modelos preditivos, né, ou modelos para tomada de decisão. O modelo, quando se fala modelo preditivo, modelo para prever alguma coisa. Quando se faz uma pesquisa eleitoral, né, e você vê lá na televisão, lá no jornal, o candidato A tem 43% de chance, o candidato B tem 22%. Ou seja, eles coletaram dados de fontes primárias, é o que se espera, né? Que entrevistaram pessoas, fizeram lá todo o trabalho estatístico e estão fazendo o quê? Previsões sobre uma coisa com base, né, na análise de uma amostra de uma população. Então estão fazendo o quê? Previsões. Mas eu posso também colher dados, né, de bases primárias ou secundárias para tomar alguma decisão, né? Como eu comentei aqui, de repente o diretor quer saber quais os vendedores qual o percentual de vendas, qual foi o melhor vendedor no mês de dezembro do último semestre. Então ele vai lá apresentar lá um gráfico de pizza mostrando, ou uma tabela mostrando quem vendeu mais, quem vendeu menos. Vai buscar esses dados na contabilidade, né, em bases secundárias, né, base de dados da empresa, e você vai ter lá quem vendeu mais, quem vendeu menos. E aí vai tomar a decisão. Qual a sua decisão? Vai treinar o pessoal que está vendendo menos, vai demitir o pessoal que vende menos, enfim, vai servir para tomar algum tipo de decisão. As aplicações da estatística, a gente está puxando aqui a brasa para nossa sardinha, né? Finanças, marketing, produção.
mas é utilizado em qualquer área estatística, né? Na área de saúde, né? Na área de pesquisa, na área de ensino. Tá? A estatística pode ser usada para qualquer tipo de estudo que se queira apresentar dados estatísticos. Basicamente, existem dois ramos de estatística, né? A estatística descritiva, né? Que envolve, perdão, a organização. Desculpa, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo, ouvindo? Tá tudo certinho? Dá um retorno aí para mim, por favor. Beleza, obrigado. É que às vezes fica mudo e a gente não sabe aqui, mas tudo bem. A estatística descritiva que vai envolver a organização, o resumo e a representação desses dados escolhidos, né? As ferramentas mais utilizadas para isso são as tabelas de frequência, vou mostrar para vocês aqui os exemplos, gráficos, né? Medidas de tendência central, como média, simples ou média ponderada, mediana, moda, a gente vai aprender a calcular isso tudo aqui, cálculo de medidas de variação e variância, como desvio padrão, tá? Então, quando se tratar dessas ferramentas aqui, a gente está trabalhando com estatística descritiva. E a inferência estatística, né, ela está mais relacionada ao quê? A você utilizar, né, informações de uma amostra. Eita, pronto. Deixa eu voltar a compartilhar o que eu estava compartilhando aqui. Pessoal, só lembrando, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Se quiserem perguntar qualquer coisa, estamos em sala de aula, só que virtual, tá? É só levantar o bracinho. O levantar o bracinho aí tem uma mãozinha aqui embaixo, né? Vocês podem colocar essa mãozinha, podem abrir o som e falar também, não tem problema nenhum, tá? Ficou com dúvida ali, pode perguntar. Mas vamos voltar aqui então para, desculpa, onde estávamos. Desculpa, meu nariz está entupido hoje. Então, assim, eu estava falando da inferência estatística. Vocês estão vendo aí, né? O PowerPoint, né? Lembrando, né? Vou mandar isso para vocês, tá? Não precisam ficar preocupados em copiar nada, tirar foto. Se quiser tirar foto, pode, mas vai bonitinho para vocês, isso tudo em PDF. Então, a inferência estatística normalmente é o quê? É quando se quer ter uma ideia de um grupo com base numa amostra, ou seja, fazer uma inferência, fazer uma interpretação de um grupo como um todo, mas com base numa amostra. Por que acontece isso aqui, né? Porque normalmente, né, eu estou falando aqui de eleição porque é uma forma mais prática da gente entender isso aqui. Por exemplo, a gente vai ter, sei lá, eleição para presidente agora, em 2026, né? Ano que vem. Então, imagina. Então, tem um candidato A e candidato B. Como é que o ideal, o melhor dos mundos, seria entrevistar todos os milhões de brasileiros para saber quem quer votar no A e quem quer votar no B? Mas isso é praticamente impossível, né? Por quê? Porque demandaria muito tempo para se acessar essas milhões, centenas de milhões de pessoas. Isso aí custaria caríssimo, porque você teria que ter milhares de pessoas entrevistando todo mundo. Quando você concluísse o estudo, as eleições já tinham acabado, já ia acabar isso em 2028, já imagina. Então, o que acontece? Então, se faz uma inferência estatística, ou seja, com base numa amostra dessa população. Qual seria a população nesse caso? Quais são os elementos? Todos os habitantes do Estado brasileiro, né? Então, vai se fazer uma amostra, né? E para tentar mostrar o quê? Primeira, tá? O Suliane, né? Primeira semana, tá? Toda a... Na verdade, esse assunto é a primeira e a segunda, tá? Hoje a gente já está fazendo... Iniciamos o assunto e o assunto já está ligado com o da segunda, então a gente vai, inclusive, usar os casos que eu já mandei para vocês
para a gente trabalhar hoje e semana que vem, tá? Mas vamos lá. Então, assim, por isso se faz, né, o que se chama essa inferência, né? Ou seja, nesse caso a gente está sempre interessado em utilizar informações de uma amostra para chegar a conclusões de um grupo maior que não temos acesso, né? Nesse caso, algumas ferramentas mais utilizadas são a estatística inferencial, que é isso, né? Você pesquisar uma amostra para se ter uma inferência estatística ou uma interpretação do todo, né? E a gente pode usar probabilidades e testes de hipótese. Aqui o próximo aqui. A estatística descritiva, então, né, envolve a coleta de dados, né, a apresentação desses dados, caracterizando-os, né? O propósito é o quê? É fazer uma descrição desses dados. Então, por exemplo, aqui, né, tinha até falado disso aqui. Faz-se a coleta, né, dessas informações, quem vendeu mais, então a gente vai coletar isso aonde? Lá no setor comercial, né, ou na contabilidade. Qual o vendedor que vende mais? E aí chegou-se à conclusão aqui que o Couto, né, 27% é o melhor vendedor, ou seja, que vende mais. Né? O Ruivo é o segundo e por aí vai. Mas a gente tem aqui o Cardoso, Junqueiro e o Mendo que estão vendendo pouco. E aí sim, o gerente, o diretor vai tentar entender, olha, por que esses estão vendendo menos? Por quê? Porque eles venderam menos porque a gente fez um estudo dos últimos 6 meses, eles entraram só no Natal. Ou não, é porque eles não têm tanta experiência, isso aqui tem muito mais experiência, eles não têm. Vai se fazer o quê? Vai demitir esse pessoal, contratar novos? Ou melhor, vamos fazer um treinamento, vamos tentar entender por que eles estão vendendo menos para poder treinar esse pessoal, porque a ideia é que todos vendam muito bem, né? Não é que tenha mais e tenha menos, né? Então, assim, a estatística, ela traz uma informação, você apresenta, né, com base nos dados que você coletou, uma situação, para que alguém tome uma decisão, seja lá qual for ela, tá? A inferência, então, né, vai envolver estimação, né, de dados, ou seja, eu vou estimar por base de uma amostra o percentual de uma população, a gente fazer hipótese, e vai tomar decisões sobre a característica de toda uma população. Né? Aí a gente tem aqui, né, os termos chaves que a gente que eu já comecei a comentar e a gente está distribuindo aqui entre os slides, né? Então a população vai ser o universo, vai ser todos os elementos de interesse. Então, quando falo em população, não necessariamente são pessoas, né? Eu posso querer saber alguma coisa sobre as empresas de serviços. Eu quero fazer uma pesquisa com empresas de serviços do município do Rio de Janeiro. Qual a minha população? As empresas que prestam serviço no Rio de Janeiro. Não estou falando de pessoas, das pessoas que estão na empresa, tá? Então, população vai ser o quê? O total de elementos daquele objeto de estudo, tá? Então, eu posso trabalhar com a população. Se eu conseguir, ótimo, é o melhor dos mundos, eu vou ter uma estatística mais isenta de erros. Ou se não for possível trabalhar com a população, eu vou tentar o quê? Uma amostra, né? Agora, tem casos em que é possível fazer um estudo com toda a população e quando isso acontece, a gente chama de censo, tá? Então, a gente teve, por exemplo, em poucos anos aí, 2000, não sei se foi 22 ou 23, a gente teve o último censo, né? Teoricamente, todos os brasileiros foram entrevistados. Todos aqui foram entrevistados pelo censo? A gente acredita que sim, né? Então, assim, quando você tem um estudo censitário, significa que você não trabalhou com uma amostra, você trabalhou com toda a população, tá? Então, essa é a diferença. Então, quando você tem um estudo censitário, você não tem uma inferência estatística, você já está trabalhando com toda a população, você não está precisando fazer uma interpretação dela com base numa amostra. Ficou claro isso? Então, a amostra é a parcela da população. Para colher essa amostra, eu posso usar um parâmetro qualquer, como, por exemplo, sexo, que mais? Raça, classe social, né? Cor da pele, enfim.
As amostras, né? A amostra, já comentamos, é o subconjunto de dados selecionados de uma população e o objetivo é representar essa população, né? Ela vai ser a etapa fundamental da pesquisa estatística, que vai dar condições de fazer as inferências, né? Quando a gente usa essa amostragem estatística, então, né? A gente já viu, quando a população é muito grande ou não há condições de acessá-la, por isso, né? Ou quando é inviável em termos o quê? Financeiros ou logísticos, né? Então, assim, para eu entrevistar toda a população do Brasil, eu teria que ter milhares de pessoas para fazer isso. Isso custaria um caminhão de dinheiro e a logística disso seria muito difícil. Como é que eu vou entrevistar pessoas que estão sei lá onde, né? Então, aí você tem o quê? É ideal trabalhar com uma amostragem. Para selecionar a amostra, né, existem diferentes tipos de amostragem, né, que pode ser amostragens probabilísticas e não probabilísticas. Aí qual seria a diferença disso, né? A probabilística é uma técnica de pesquisa que seleciona elementos de uma população de forma aleatória, né? Ou seja, garante que todos os elementos da população têm a mesma chance de ser escolhidos, uma amostra, ou seja, qualquer um pode participar, independente de classe social, de faixa etária, qualquer um pode fazer parte da amostra. E a não probabilística, né, é aquela que é estratificada, né? Ou seja, a escolha da amostra vai ser baseada em algum critério pré-definido, ou seja, ou eu vou fazer a minha amostra por idade, ou faixa etária, ou por sexo, renda, classe social, tá? E por aí vai. Tudo bem? Vocês vão receber isso aqui também, daqui a pouco. Para calcular o tamanho da amostra, isso é feito matematicamente. Depois, em sala de aula, eu vou até mostrar como isso pode ser feito no Excel. Tá? Tem uma formulazinha aqui que dá para fazer esse cálculo matemático, né? Mas, assim, quanto maior o nível de confiança da amostra, maior será o tamanho dela, né? Então, como eu falei, o melhor dos mundos é você entrevistar toda a população, né? Por exemplo, a gente vamos sair do Brasil, vamos voltar para a faculdade. O melhor dos mundos é você entrevistar para saber como é que o, os alunos de administração e contabilidade de Campo Grande tocam ali seus investimentos. Né? Vamos pensar assim. O melhor dos mundos é o quê? É você entrevistar todos. Né? Mas você consegue acessar todos? Você consegue estar lá de manhã e de noite, esperando cada um a hora que eles vão estar lá, ou pegar o contato? Não. Se você conseguir, ótimo. Então a tua margem de erro será mínima ou nenhuma se você conseguir falar com todo mundo. Mas não conseguindo, você vai tentar fazer o quê? Vamos pegar uma amostra, né? Quanto maior for essa amostra, evidentemente o quê? Menor é o quê? A margem de erro dessa amostra, tá? Vantagens, né, da amostragem estatística: permite selecionar um subconjunto de uma população, né, maior para análise, e permite generalizar as conclusões para uma população total, caso, né, a gente não consiga acessá-la, né? Então temos, por exemplo, tipo de amostra aleatória estratificada, né, que é um método probabilístico, a gente já viu o que é isso. Divide a população em grupos homogêneos, escolhe aleatoriamente os membros de cada grupo, né? Pode ser usada para separar pessoas em vários critérios, como idade, gênero, nacionalidade. E, como exemplos, né? Dividir a população em faixas etárias e selecionar a amostra proporcional de cada faixa. Em regiões, dividir a população em regiões e selecionar uma amostra aleatória de cada região. Né, dividir a população em subgrupos de acordo com os gostos musicais, e por aí vai, né? Então, ela é útil porque permite representar razoavelmente, né, os subgrupos da população, coletar dados de forma mais rápida e fácil, diminuir a margem de erro e produzir estimativas mais precisas. Né? Muito utilizado em estabelecimentos e instituições.
Essa amostragem aleatória simples escolhe os participantes aleatoriamente de toda a população, né? Ou seja, cada indivíduo vai ter a mesma chance de ser escolhido. Então, para fazer uma amostragem aleatória simples, né? A gente lista todos os elementos, atribui um número a cada elemento, né? Define o tamanho da amostra e seleciona aleatoriamente. Pode ser aquele, pronto, sem nenhum viés, né? Pode ser até por meio de sorteio. A simples é usada normalmente na ciência, né? Quando ela utilizar para realizar testes, por exemplo, de controles randomizados ou experimentos cegos, né? O que é isso? Controle randomizado é um método de experimentação que escolhe os participantes de forma aleatória para grupo de estudo, né? É usado em estudos clínicos para comparar a eficácia de tratamentos, como medicamentos, cirurgias, etc., né? Então, e esse experimento cego é aquele teste, o estudo que o experimentador ou o participante não sabem quem está a receber determinado tratamento, né? Então, o objetivo é evitar que o experimentador introduza viés. Por exemplo, como faz teste de medicamento, para uns dá um medicamento de verdade, para outros dá lá o placebo, né? Que é aquele medicamento de farinha. Então, ninguém sabe quem está recebendo o medicamento e quem não está. Professor, existe uma quantia mínima a ser considerada uma amostra válida? Existem estudos que você pode, por exemplo, a não probabilística, você pode ter um mínimo, né, de elementos na amostra, né? Alguns estudos dizem que pelo menos 15 você tem que entrevistar, tá? Essa amostra é que eu falei para vocês, aqui eu não quero aprofundar agora, mas tem um cálculo de um professor, de um estatístico, que a gente faz até no Excel, uma fórmula que a gente consegue calcular uma amostra ideal. E eu vou mostrar isso para vocês no próximo encontro, tá? Como calcular matematicamente uma amostra ideal, com base na população, com base na margem de erro, tá? Então, você pode ter uma amostra estatística, matemática, né? Com base no percentual de erro que você define para a amostra, ou você pode fazer amostras não probabilísticas, né? Você pode ter ali, segundo alguns estudiosos, no mínimo uns 15 pessoas tem que estar nessa posição. E depende muito do estudo que vai ser feito, tá? Mas isso a gente vai conversar durante o curso, tá? Aqui a gente está só por enquanto só mostrando alguns conceitos, mas valeu, obrigado pela pergunta. Bom, aí dentro da ideia de inferência estatística, né, a gente falou que a gente vai ter sempre uma amostra de uma população, né? Então a gente vai ter uma média da população e uma média da amostra, né? Então o valor aqui, só para mostrar a vocês terem conhecimento, né, em termos estatísticos, quando a gente quer saber a média da população, a gente usa esse símbolo aqui, que é uma letra grega, parece um M, parece um U, né? Isso aqui representa a média da população e esse xizinho cortado em cima representa o quê? A média da amostra, né? Então, quando vocês virem esse xizinho cortado, o que esse xizinho cortado significa o quê? A média da amostra selecionada. E esse Uzinho aqui, ou esse M, é a média da população, né? Então, a gente viu que a média, a amostra ela vai representar parte da população, então a gente pode dizer que o valor da média amostral vai ser usado o quê? Para realizar inferências ou interpretações, né, sobre o quê? O valor da média da população. Aqui quando a gente começa a estudar estatística, a gente se preocupa porque como é que eu vou fazer aqueles cálculos que realmente, na mão, é complicado fazer cálculos estatísticos, né? E eu não vou fazer ninguém aqui, não vou pedir ninguém para fazer cálculos estatísticos na mão, para fazer prova, para fazer nada, tá? Até porque aqui a gente não está formando ninguém para fazer o Enem e nem professor de estatística ou matemática.
Aqui a gente é mais prático, nós somos administradores, contadores, né? Então a gente quer saber como calcular isso, porque a gente não quer, na verdade, aprender a calcular, a gente quer saber usar o resultado desse cálculo para tomar decisões, né? Ou fazer previsões. E existem programas que fazem isso para a gente, né? O mais simples aqui não é de graça, teoricamente, né? Ah, eu tenho de graça meu computador. Sim, isso é outra história. Mas a Microsoft até libera, né, o pacote Office, em alguns casos, com algumas limitações. Mas o Excel, ele resolve bastante, né, a parte básica de trabalhos estatísticos. Inclusive, na partir da próxima aula, tudo que a gente fizer em sala, né, para fazer os cálculos de regressão, de média, eu vou mostrar para vocês. O 365 é liberado também. Mas tem algumas limitações, tá? Eu vou mostrar para vocês tudo que a gente fizer em sala, eu vou mostrar para vocês como se faz no Excel, tá? Mas assim, não é para ninguém ficar levando, a não ser que queira, tá, pessoal? Mas ninguém precisa levar o computador para a sala, não, para fazer cálculo estatístico no Excel, não. Porque imagina, né? A gente já fica aí já preocupado com o telefone. Imagina ficar preocupado com o telefone celular e computador, né, andando para lá e para cá. Então, ninguém tem que levar computador para a sala, não, tá? A não ser que queira. Mas assim, eu vou mostrar para vocês como se faz no Excel e aí depois eu vou mandar o arquivo para vocês com as fórmulas no Excel que eu fizer, entendeu? Então vocês já vão ter tudo, vai ter tudo prontinho lá para vocês, tá? Claro que pode sim, Kelly. Não tem problema, mas assim, né, Rio de Janeiro hoje em dia é complicado, né, a gente ficar andando com coisas, né? E esse aqui são os outros programas que fazem, são softwares estatísticos, né? Não são baratos, né? Normalmente são universidades que têm, né, para os seus alunos de mestrado e doutorado, né? Então tem o SPSS, esse aqui eu usei muito no meu doutorado, o R também eu usei, o SAS eu nunca usei, o Minitab também não, nem esse aqui. Excel então nem se fala, né? Excel eu usei bastante. Bom, tipos de dados, né? Então, os dados colhidos, percebam, a gente pode escolher dados numéricos ou dados não numéricos, né? Os dados chamados qualitativos, quando a gente faz lá uma pesquisa, a gente busca, faz essa coleta de dados. Quando eu faço uma entrevista, no meio dessa entrevista eu posso buscar dados qualitativos e dados quantitativos, né? Se eu perguntar qual a sua idade, eu estou buscando um dado quantitativo. Se eu perguntar qual a sua profissão, eu estou buscando um dado qualitativo. Perceberam? Então, os qualitativos representam a informação, identificar alguma característica, né, que não representa uma contagem, uma medição, mas uma classificação, né, pode assumir várias categorias ou modalidades. E os dados quantitativos são quaisquer dados que estejam em formato numérico, tais como estatísticas, porcentagens, etc. Então, ele espera que os números produzam um resultado imparcial que possa ser generalizado para uma população maior. Então, assim, os dados quantitativos estão relacionados a números, mas não necessariamente todo número vai ser um dado quantitativo. E a gente vai ver isso no nosso primeiro casinho que a gente vai fazer hoje, daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Então, para ver se vocês entenderam, o que é dado, o que é uma variável qualitativa, o que é uma variável quantitativa aqui para vocês, pessoal? Vamos lá? Idade, por exemplo, é um dado quantitativo ou qualitativo?
Deixa eu ver. A, B, C e D. Gabriel falou que A, B, C e D é qualitativo. A, B. Ó, idade é quantitativo, tá, Gabriel? Idade, 1, 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7, 8, tá? Idade é quanti. Gênero, masculino, feminino, por exemplo, é qualitativo. Classe social, pobre, classe média, rico, muito rico, é qualitativo também. Marca de automóvel, Volkswagen, BYD, etc. Está dando o quê? Uma qualidade ao elemento, né? Uma qualificação. Então, é qualitativo. Número de pessoas que são favoráveis à pena de morte, por exemplo, é um dado quantitativo. Beleza? Muito bem. Isso, Gabriel. B, C e D é B, C e D qualitativo. Somente A e E são quantitativo. Tá? Isso aqui é só para a gente aquecer um pouquinho. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Antes de entrar aqui no próximo slide e dar sequência, vamos fazer um intervalo agora. Eu ia fazer 10 horas, mas vamos fazer um intervalo agora para a gente levantar um pouquinho, beber uma água, tomar um café que está cedo. E aí, 10 horas em ponto, a gente continua aqui e a gente vai fazer o nosso primeiro caso. Tudo bem? Beleza? Então, 10 horas a gente está de volta. Deixa eu parar essa gravação aqui para não ficar muito tempo sem gravar nada. Eita, bicho, fala alto. Muito bem. Então, estamos gravando, estamos retornando do nosso intervalo, da nossa aula do dia 12/3, quarta-feira, unidade Campo Grande, módulo 4. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para a gente continuar a nossa conversa. Isso. Bom, então a gente fez aqui um pequeno exercício, né, de identificar o que é qualitativo, o que é quantitativo. E faltou para a gente fechar aquele ciclo, né? A gente falou sobre a coleta do dado, né? A manipulação, o tratamento desses dados para gerar alguma coisa, né, para que possa ser apresentada. E pode ser um gráfico, pode ser uma tabela. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como apresentar, né, esses dados que foram colhidos e tratados, né? Então eles podem ser apresentados por meio de gráficos, por meio de histograma, por meio de tabelas. A gente vai ver aqui alguns exemplos, tá? Que não esgota todos que existem aqui, né? Então, por exemplo, uma tabela de frequência, né? Ela vai listar os elementos, uma tabela comum, né? Vai listar os elementos. Por exemplo, aqui nós temos empresas de telefonia móvel, né? Vivo, Claro, TIM, Oi, outras, né? E aqui, por exemplo, frequência, milhões de usuários, por exemplo, na data da coleta desses dados aqui, supondo, né, que a Vivo tinha 153 milhões aqui vamos botar, município do Rio de Janeiro, né, 153 milhões, uma tabela dela teria nessa informação, né, dados dos usuários do município, do estado, do Brasil, do bairro, etc. Tá? Então, teríamos aqui a quantidade, né, de pessoas e aqui o percentual, né, que é o quê? A participação desse número em relação ao total, que a gente chama de frequência. Então, numa tabela, a gente, né, numa listagem de dados, a gente vai ter uma frequência absoluta, né, onde a gente tem a quantidade de cada elemento, e a gente pode ter também uma frequência relativa, ou seja, quanto relativamente esses 153 representam do
total, que é 350. Então, é simples, basta dividir 153 por 350, a participação é de 43,71%, o da Claro, por exemplo, 29,14%, e assim sucessivamente. Legal? Tudo bem? Frequência absoluta e frequência relativa? Sim ou não? Beleza. Marlon, Bianca, beleza. Muito bem. Estamos falando da apresentação dos dados. Vamos. Aqui, por exemplo, é a apresentação dos dados num gráfico de barras. Aqui as barras normalmente elas são verticais, mas a gente pode ter barras também assim na horizontal. Então aqui, por exemplo, lojas por estado. Então a empresa tem aqui, alguém está fazendo uma apresentação, está colocando aqui num gráfico de barras a quantidade de lojas por estado. Então Rio de Janeiro tem 130 lojas, Minas Gerais tem 20, São Paulo tem 50. O interessante disso aqui, pessoal, é que o Excel ele faz isso para a gente não precisa desenhar isso. Basta que a gente faça o quê? Uma tabela, como essa aqui. A gente no Excel vai digitar a tabela, né, com os elementos e a frequência, pode ser absoluta e relativa, dependendo do que você queira apresentar, em frequência absoluta e relativa. E aí, com um comando que você vai dar ali no Excel, simples, você já vai gerar o gráfico prontinho. Tá? E você ainda pode manipular esse gráfico, pode mexer, esticar ele mais, trocar a cor, pode fazer o que quiser. A gente vai ver isso no nosso próximo encontro. Aqui, por exemplo, né, aí juntando aqui uma tabela com o consequente gráfico aqui. Então, imagine aqui uma tabela de frequência sobre a altura dos alunos de uma academia de ginástica. Então, nós temos aqui, por exemplo, de 1,65. Nesse intervalo aqui, nós temos 20 alunos. Nesse intervalo, nós temos 70. Nesse, nós temos 40. Então, aqui temos o quê? A quantidade de elementos em cada intervalo, né? Então, aqui nós temos o quê? A frequência absoluta, tá? Total de 200. Eu quero também mostrar a frequência relativa, ou seja, quantos por cento representam, né, os alunos dessa primeira faixa aqui. Então, representam o quê? 10%. Como é que eu chamo esses 10%? 20 dividido por 200, ou seja, a parte pelo todo. Legal? Então, eu quero demonstrar isso num gráfico. Eu posso fazer um gráfico de barras, né? Percebam que esse gráfico de barras aqui, pessoal, está mostrando a frequência absoluta. As colunas estão coladinhas, olha que interessante. Nesse gráfico aqui, as colunas estão separadas. Por que o programa ele gera essa diferença aqui nos gráficos? Porque ele vai me gerar um gráfico com as colunas coladinhas quando eu tiver o quê? Como é que chama? Meu Deus, acabei de falar aqui agora. Só um minutinho. Quando eu tiver essa... Nossa, eu esqueci o nome aqui. Como é que foi lembrar? Me ajuda aí, pessoal, esqueci. Acabei de falar o nome, eu esqueci. Faixa, né? Vamos chamar de faixa. Essa faixa aqui... sim, intervalo. Faixa de intervalo, né? Nossa. Então, toda vez que eu tiver um intervalo, né, dos elementos, por exemplo, 165, 169. 169 e 173. Ou seja, eu tenho os intervalos na sequência. Então, quando eu gerar isso aqui no Excel, ele vai me gerar exatamente isso aqui, porque não há uma abertura entre eles. Ó, de 165 a 169. De 169 a 173. Não existe um hiato aqui, um gap entre essas duas colunas. Então, quando eu apresento, quando eu tenho dados, né, em intervalos,
e ele me traz um gráfico de colunas, por exemplo, nesse sentido aqui, eu chamo isso de histograma, tá? O histograma nada mais é do que um gráfico de barras, onde eu tenho o quê? Intervalos entre os dados dos elementos aqui, tá? Poderia ser idade, né? Aqui poderia ser peso, aqui está em metros, tá? Então, o Excel, ele automaticamente ele gera um histograma para você. O histograma nada mais é do que um gráfico de barras, né? Que tem o quê? Intervalos entre os elementos, tá? Beleza? Muito bem. Então, eu tenho aqui um gráfico de barras, que é um histograma, que mostra a frequência absoluta. Então, ele mostrou o quê? Os elementos aqui, as frequências, né? Os intervalos e a frequência absoluta. Ah, mas se eu quero mostrar os intervalos com a frequência relativa, aí a gente pode gerar o quê? Um gráfico de pizza. Né? Percebam, a altura dos alunos da academia. Então, eu sei que 10%, né, tem de 165 a 169, o pessoal mais baixinho, e 10% também são o pessoal mais alto aqui, né, da academia. Então, tem 35% aqui, que é o pessoal de 169 a 173, eu estou aqui, né? Acho que é a média do brasileiro, né? Eu estou aqui, eu tenho 173. Estou por aqui, até ficar mais velho, ainda estou aqui, né? Que só diminui, né? Eu estou por aqui ainda. Mas, então, pessoal, mas aí qual o gráfico que eu tenho que fazer? De pizza? Eu sempre tenho que fazer um de pizza para mostrar a frequência relativa? Não, você pode fazer um gráfico de rosca. É aquilo que eu falei lá no início. A forma em que você vai mostrar, apresentar os dados que você colheu depois de tratá-los estatisticamente, é como você quer que a pessoa receba entenda melhor aquela informação, tá? Então, se eu achar, né, que eu fiz esse estudo, se eu quiser tomar uma decisão baseada só no quantitativo, talvez seja mais interessante para mim, porque eu sei, opa, eu prefiro o quantitativo porque isso aqui eu vejo por quantidade de... Eu quero analisar a quantidade de receita, por exemplo. Então, a quantidade de alunos vezes o preço que cada um paga, para mim é mais interessante saber, porque eu quero fechar aqui, por exemplo, o faturamento. Não, eu quero saber o percentual, porque, sei lá, a gente quer ver aqui, ó, comprar um equipamento, né? Mas o equipamento tem que ser que atenda a maioria dos alunos, que às vezes o equipamento pode ser muito pequeno, pode ser muito grande. Talvez mostrar o percentual seja mais interessante, tá? Então, assim, você vai, com base no que coletou, identificar a melhor forma de apresentar o resultado desse estudo. Para quê? Para a decisão que vai ser tomada, tá? Se você for apresentar isso para alguém, né? Então, por exemplo, eu quero apresentar a evolução da receita dos alunos e tal, quando está chegando. Eu não vou mostrar em percentual, eu vou mostrar em quantidade, mas talvez também eu não precise fazer um levantamento por faixa, né? Eu poderia fazer um levantamento simplesmente de quantidade, né? Por tipo de plano, no caso, né? Quero fazer um levantamento de projeção de receita, né? Então, aqui me interessa a altura dos alunos? Não. Né? Então, essa tabela de frequência aqui eu faria uma outra. Faria o quê? Por faixa, né? Opa, o plano só usar academia. Plano A, por exemplo. Plano prêmio, que pode usar academia, mais o sofazinho lá de massagem. Plano não sei o quê. Então, eu posso fazer por faixas de tipo de plano, né? Então, depende do que você quer analisar e para que vai servir o resultado do seu estudo, tá? Muito bem, então exemplos aqui de uma tabela de frequência com frequência absoluta e relativa, como a gente poderia apresentar isso num gráfico de barra e num gráfico de pizza, por exemplo. Aqui um outro exemplo de gráfico de pizza, né? Preferências para o estado, né? Categoria maravilhoso, né? Eu não sei se o Rio de Janeiro ainda está com isso aqui não, hein? Acho que janeiro já pode ser menos, tudo bem, mas do jeito que está o Rio hoje, né? Mas enfim, vamos torcer para que melhore.
Aqui é o que chamamos de diagrama de Pareto, né? Também é um gráfico de barras. Lembra daquele primeiro que eu mostrei aqui? É esse mesmo gráfico aqui. Só que um cara chamado Pareto decidiu criar um diagrama, botar o nome dele. Então, é nada mais do que um gráfico de barras, só que em ordem decrescente da apresentação dos dados. Então, temos aqui, né, o Rio de Janeiro com 130. Eu acho até que a apresentação por um diagrama de Pareto, né, de repente, eu acharia até mais interessante, chamar mais atenção para quem tem mais. Mas, assim, só para vocês saberem, eu não vou perguntar isso na prova não, tá, pessoal? Só para vocês, se ouvirem falar em diagrama de Pareto, já sabem que é um gráfico de barras, onde o elemento que tem aparece mais, né, vai aparecendo aqui e vai descendo aqui em ordem decrescente, tá? Vai descendo em ordem decrescente, é ótimo, né? E vai aparecendo em ordem decrescente, tá? Tudo bem? Vamos ver outros exemplos de apresentação. Aqui, normalmente, a apresentação de dados quantitativos, né? Normalmente, a gente tem aqui linha de regressão, né? A gente chama isso aqui de scatter plot, né? Que é um gráfico de dispersão. Vocês não vão precisar fazer isso, não vão precisar calcular isso para fazer avaliação, tá? Só estou apresentando, tá? O que é um gráfico de dispersão. Então, a gente tem uma linha e tem os dados dispersos, né? A média dos elementos aqui. E a gente vai estudar isso quando falar em medidas de dispersão, tá? Mas, assim, a gente não vai fazer cálculos mirabolantes para chegar a isso aqui, não, mas vai entender o que significa e para que serve um gráfico desse, tá? Mas no momento oportuno, tá? Aqui um outro modelo, né, de gráfico de bolhas. Assim, eu acho mais lúdico do que informativo, mas assim, né, eu por exemplo, acho que para mim confunde mais um gráfico de bolha do que ajuda, né? Mas assim, é de cada um, né? Mas existe, só para mostrar para vocês que existe. E o Excel faz isso aí para vocês, tá? Aqui um gráfico de linha, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a frequência. Essa frequência aqui seria o quê, pessoal? Absoluta ou relativa? Alunos de administração, educação física, enfermagem, economia, salários. Esses valores aqui é uma frequência absoluta ou relativa? Vocês estão acompanhando, estão entendendo? Cadê vocês? Absoluta. O Marlon falou que é absoluta. Isso. Quem mais? Relativo. O Gabriel falou que é relativo. Quem concorda com o Gabriel? Gabriel, para ser relativo, a gente teria que ter aqui uma coluna com os percentuais, tá? A frequência absoluta, a gente tem o número de dados por elemento, ok? E aí eu teria uma coluna aqui com os percentuais, por exemplo, quanto a administração representa do somatório total. Aí eu teria a frequência relativa. A frequência relativa vai ser normalmente com o percentual de participação do elemento com relação ao todo. Valeu, Gabriel? Tudo bem? Vamos lá, mais gráficos. Aqui um gráfico de rosca, né, com frequências absolutas também. Tá? Poderia ser frequência relativa, tá? Mas normalmente o gráfico de pizza é melhor para mostrar a frequência relativa. Tá? Aqui também, né, as frequências absolutas não. Mostrando aqui, né, que a economia tem o maior número. E vamos fazer o nosso primeiro casinho. Alguém quer perguntar uma coisa? Deixa eu tirar o para a gente poder discutir os resultados. E mandei também para vocês lá no mural uma apostilinha que eu peguei no próprio AVA sobre estatística básica e mandei os slides também que vão servir de base para vocês
resolverem os demais. Legal? Mas vamos nos focar nesse aqui para ver se vocês acertaram tudo. Eu espero que sim. Quantos elementos existem nesse conjunto de dados? Então, eu vi aqui, né, alguns de vocês falaram que tem 10 elementos. É isso aí, são 10 elementos. 10 elementos, ou seja, são as empresas que estão aqui na primeira coluna. E aí temos aqui, quantas variáveis existem nesse conjunto de dados? Então, temos aqui quantas variáveis? Os elementos são as empresas, as variáveis é que vão, né, estar relacionados a esses elementos. Então, temos a remuneração, setor, vendas e remuneração versus retorno. Então, nós temos aí 4 elementos. Aliás, desculpa, 4 variáveis. Tudo bem? Aqui a Vitória falou que acha que é 5 na letra B. Não, tá, Vitória? São 4. São cada coluna dessa aí menos os elementos, né? As variáveis vão interferir nos elementos. E temos aqui isso. Arthur também falou que é 5, né? São 4, tá, Arthur? São essas colunas aqui após as empresas. E aí temos aqui quais são variáveis qualitativas, quais são quantitativas. O que vocês acharam aí? Então a gente tem quali, vamos ver. Nós temos setor. O que mais? Só setor? Não, temos também o quê? Remuneração dos CEOs versus retorno. Ou seja, a coluna 3 e a coluna 5. Então, percebam, até comentei isso ainda há pouco. Aqui, nessa coluna 5, a gente tem números. Só que esses números aqui não representam uma quantidade. Eles estão qualificando uma situação, né? Por isso a gente considera como variáveis qualitativas. Porque ele está dizendo ali que o número 1 é o melhor e o número 5 é o pior, tá? Então, nesse caso aqui, esses dados aqui da última coluna, apesar de serem números, eles não estão expressando uma quantidade. Eles estão expressando o quê? Uma qualidade. Legal? E os dados quant, nós teremos remuneração dos altos executivos e vendas. Vendas em milhões. Tudo bem? Vamos ver se vocês concordam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantitativas, isso. A Vitória também achou que a última coluna seria quantitativa. Não é, tá, Vitória? Você entendeu por que não é, né? Porque aqui a última coluna ela expressa uma qualificação e não uma quantificação. Deixa eu ver o Marlon aqui. Beleza. Qualitativas, empresas e setores, quantitativas. O Marlon também acho que confundiu, né, Marlon? Você entendeu, Marlon? Por que não é? Legal. Questão de interpretação, né? Legal? Pessoal, então assim,
Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro encontro. Os encontros seguintes serão nesse mesmo formato, tá, pessoal? Até porque o próprio programa exige, né? Os encontros de integração são para a gente poder praticar o que vocês previamente leem lá no AVA, e no nosso aqui não vai ser diferente, tá? Então, assim, quando eu precisar dar uma puxada na teoria, eu vou fazer como a gente fez hoje. Vamos fazer isso no próximo encontro, nos próximos também, principalmente estatística. E a gente vai sempre praticar, né? Para não ficar aquela coisa chata de falar e não colocar na prática. E os casos seguintes aqui são um exemplo disso. Eu acho que é bacana se vocês puderem fazer, principalmente depois desse encontro aqui, que o assunto está fresquinho, vocês puderem acabar de ler ali o material que eu mandei para vocês, e aí no próximo encontro a gente vai fechar, né, essa primeira parte, porque no terceiro encontro a gente já vai começar a falar de média, moda, mediana, e também sempre praticando, né, sempre trabalhando com casos, e também vou mostrar para vocês no Excel como a gente pode usar tudo isso sem fazer muita força, né? O máximo que a gente tem que fazer é digitar a tabela no Excel e ele vai fazer tudo para a gente. Legal? Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Não, acho que eu só vi uns 2 ou 3 aqui, mas verei vocês na próxima pessoalmente. Foi bom estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham uma ótima semana ainda aí de aula com o próximo colega. E a gente se vê aí no próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima.